Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos do 4 ao 31. Melhor, nós vamos ler do 4 ao 30. 1 aos Coríntios, capítulo 12. A gente vai começar hoje uma minissérie, Vivendo para Servir. 3 domingos, hoje nos próximos 2 domingos, nós vamos falar sobre serviço. A gente está naquela época do ano em que as sociedades internas estão fazendo as suas eleições. Hoje nós tivemos mais eleições da UPA e da UMP, pelo menos pela manhã, não sei se agora à tarde nós tivemos alguma outra. Nós estamos em processo de nomeação. Daqui a algumas semanas o Conselho vai se reunir para nomear os líderes dos ministérios para o próximo ano. Algumas pessoas já começam a perguntar: o que é que eu posso fazer, pastor? Onde é que eu posso servir? E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje e nos próximos 2 domingos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que o Senhor nos edifique com a leitura e proclamação de sua palavra. Eu gostaria de conversar com você nessa noite a respeito disso. Vivendo para servir, servindo para viver. Você deve se recordar, se não se recorda, para me alegrar, diga que se recorda,
em fevereiro de 2011, nós tivemos uma série de mensagens aqui na igreja que dizia: você não está aqui por acaso. E nós conversamos nessa série de mensagens sobre aqueles que são os 5 objetivos da igreja, as 5 missões da igreja. Nós falamos sobre isso hoje de manhã na escola dominical, um pouquinho, e no domingo passado, quando falamos sobre a salvação pela graça, e como essa salvação pela graça nos convoca para uma missão, nós mencionamos esses 5 objetivos da igreja. Deus criou a igreja e criou você para adorar a Ele, para acolher os seus irmãos e ser acolhido em comunhão, para amadurecer, crescendo no seguimento de Jesus Cristo, para apoiar os outros por meio do seu serviço e ministério e para alcançar os perdidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que a igreja foi criada, foi para isso que você foi criado. Nesse domingo e nos próximos 2 domingos, nós vamos conversar sobre um desses propósitos, um desses objetivos, que é o serviço. Você foi criado por Deus para apoiar os outros por meio do serviço. Muitas das verdades que nós vamos conversar hoje aqui, nós já falamos em vários outros momentos na nossa caminhada aqui da igreja. Você foi criado por Deus para servir, e isso me faz lembrar hoje, como me fez lembrar naquela ocasião, desse ditado muito conhecido, segundo o qual quem não vive para servir, não serve para viver. E por mais que isso pareça ser muito forte, dentro do reino de Deus isso é uma verdade. A gente vive para servir. E se a gente não cumpre o propósito do nosso serviço, a nossa vida está sendo gasta à toa. Você foi chamado por Deus para o serviço. Você foi chamado por Deus para apoiar os outros. Você foi chamado por Deus para suprir as necessidades dos outros. Você foi chamado por Deus para oferecer nada mais, nada menos do que a sua própria vida em serviço. Você sabe que muito tem se falado sobre o voluntariado. A gente assiste televisão e o tempo todo vê propagandas de pessoas, de instituições, de organizações que envolvem pessoas que oferecem o seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos como voluntários para alguma causa. Eu já falei para você que uma dessas instituições, eu sou um fã de carteirinha, que é Médicos Sem Fronteiras, não sei se você já ouviu falar. Esses sim são médicos que honram a sua profissão, pessoas que são capazes de ir para os lugares mais longínquos do mundo para servir aos necessitados ali. Esse é o conceito de voluntariado. Eu sou capaz de sair do meu comodismo, de sair do lugar onde eu estou para servir alguém. Sabe, o trabalho voluntário não é novidade. O trabalho voluntário está presente na humanidade há muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, remonta ao século XVI. A primeira organização de trabalho voluntário no Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia, que foi fundada na Vila de Santos em 1543. O voluntariado do Brasil remonta a muito tempo, aos seus primeiros períodos. De lá para cá, com o passar dos tempos, a ideia de que é possível oferecer o meu tempo, oferecer os meus talentos, oferecer os meus recursos para apoiar outras pessoas, essa ideia tem crescido cada vez mais. Tanto é que há mais de 10 anos atrás, do ano de 2001, a ONU estabeleceu o Ano Internacional do Voluntariado, discutindo isso e mostrando a importância sobre isso. Talvez você já tenha feito algum trabalho voluntário na sua vida, mesmo sem nomeá-lo. Talvez você já tenha se oferecido para cuidar do filho de alguém. Talvez você já tenha se oferecido para dar uma carona para alguma pessoa. Talvez você tenha se oferecido para ajudar na reforma da casa de alguém. Todos nós, em algum momento, já nos oferecemos como voluntários. Para dizer a verdade, as últimas pesquisas dizem que cerca de 80 milhões de brasileiros gostariam de trabalhar como voluntários em alguma área do nosso país. E sabe o que é o mais interessante? O voluntariado é um conceito cristão. Quem criou essa ideia de que a gente pode separar o nosso tempo, os nossos talentos, aquilo que nós temos de bom para oferecer aos outros, quem criou isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos que ele veio ao mundo para servir. E Jesus Cristo desafiou os seus discípulos a fazer a mesma coisa. Jesus Cristo desafiou os seus discípulos a servir assim como ele servia. Você foi criado para isso, meu irmão. Você foi criado para apoiar os outros através do seu serviço. Paulo está falando sobre essa questão no texto que nós lemos. Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus nos desafia a um fim proveitoso.
A manifestação do Espírito, no verso 7, ele diz, é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. É o Espírito quem faz isso, acompanhando os versículos 4, 5 e 6, ele dá dons às pessoas. Esses dons são transformados em serviços ou ministérios, e esses ministérios se traduzem em realizações. É por isso que o texto diz, os dons são diversos, também há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, quem realiza essas coisas em nós. Vocês são o corpo de Cristo, vocês são membros que compõem esse corpo. E para que as coisas caminhem bem, vocês precisam estar integrados, precisam cumprir a missão que foi confiada a vocês. Meu irmão, você não veio a esse mundo sem propósito. Você não veio a esse mundo por acaso. Deus pensou em você com cuidado ao lhe colocar aqui, porque Deus tinha uma missão para você. Deus quer que você sirva. Então deixe-me falar algumas verdades sobre isso, conversar sobre esse texto com você nessa noite. Primeira verdade é, você foi salvo por Deus para o serviço. O serviço cristão, o ministério cristão está diretamente ligado à salvação que Deus lhe deu. No domingo passado, nós falamos na comemoração da Reforma Protestante que nós somos salvos pela graça de Deus. Você foi salvo por Deus para o serviço. Você não foi só criado para servir, você também foi salvo por Ele para fazer isso. Sabe, quando você foi salvo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E ao habitar dentro de você, o Espírito Santo deseja realizar todas as coisas boas que Ele faz por meio de cada um de nós. Por isso que no verso 11 o apóstolo Paulo diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você foi salvo de graça para a prática das boas obras. Na verdade, essa é uma diferença básica entre católicos e protestantes. Não sei se há algum católico romano aqui. Existem algumas diferenças básicas entre os católicos e os evangélicos. Uma é essa. Na perspectiva católica romana, as suas boas obras contribuem para a sua salvação. Se você faz boas obras, você vai ser salvo. Na perspectiva evangélica e protestante, você é salvo primeiro, e por isso você faz boas obras. Há uma inversão. Você foi salvo por Deus para a prática das boas obras. Você foi salvo por Deus para fazer diferença nesse mundo. Você foi salvo por Deus para servir. O serviço é uma responsabilidade de todos os salvos, de todos. A ênfase está na palavra todos. O versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós. O que significa todos, irmãos? Todos, todos. Mário está inserido? Tá, Mário, todos. Jonas está inserido? Tá. Lara está inserido? Tá. Pastor Fábio está inserido? Todos estão inseridos, porque todos significa todos. Ninguém escapa dessa convocação. Deus não tem plano B, é você ou você, meu irmão. Eu estava dizendo hoje pela manhã, na classe da escola dominical, eu já falei isso para algumas pessoas, tem alguns crentes que acham que Deus esqueceu o nome dele. Sabe como é que é? Tem aquela relação de dons, Deus está distribuindo dons, né? E aí começa lá no primeiro nome. Olha lá, o primeiro que eu me lembro aqui, Adão, né? Primeiro, ele que foi, pastor, né? Não, seu Adão, é ele mesmo. Adão, aqui, vai esse dom, vai esse dom, vai esse dom. Aí Deus aponta para outra assim, alguém fala, mas pastor, essa tem que vir por último, porque ela chama Zena. Deus fala, não, é a Zenilda, né? Então, é aqui no começo, né? E aí vai falando, qual vai ser o seu dom? Vai ser esse. E assim vai, meu irmão. Deus gastou anos e anos e anos, até a Zumira, né? Ele foi todo mundo ali dizendo, vai ser esse dom. Qual o dom que eu vou te dar? Dom da liderança, do evangelização, enfim, os dons que tem na Bíblia narrando. Tem gente que acha que Deus pulou o nome dele. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu me chamo Christian. Mas eu acho que Deus teve dúvida na hora se era com C, se era com K. Aí naquela dúvida ele acabou esquecendo, não veio dom nenhum. Ou senão o reverendo Fábio, né? Deus confundiu, chamou de Flávio, né? Você sabe que teve o culto da reforma na segunda igreja de Pirituba? E chamaram, está aqui conosco o reverendo Flávio, da Igreja Presbiteriana da Esperança. É o novo pastor aqui que está sendo contratado, né? Flávio. Deus me esqueceu. Meu irmão, a manifestação do Espírito é concedida a quem? A todos.
A cada um, Deus, quando pensou em você, falou: eu vou criar essa pessoa e eu vou dar dons a essa pessoa. Eu vou criar esse indivíduo e eu vou capacitar esse indivíduo para o serviço. Olha que coisa bendita e maravilhosa. Antes de criar o mundo, antes de fazer todas as coisas, Deus estava imaginando todas as coisas maravilhosas que Ele ia fazer. Ele dizia: eu vou criar o universo, vou criar as galáxias, vou criar a girafa, porque a girafa é um negócio fora de série, naquele pescoço, daquele tamanho, olha tudo. Eu vou criar o elefante, eu vou criar os bichinhos. E Ele falou: eu vou criar também o Vicente. Isso aí, a Lúcia nem tinha nascido ainda, mas já ficou feliz na hora que eu vou criar o Vicente. E não apenas vou criar o Vicente, eu vou dar dons ao Vicente. Deus pensou isso quando pensou em criar você. Deus pensou em você pelo seu nome e decidiu que ia dar a você a manifestação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você é capacitado pelo Senhor para servir. O serviço é uma responsabilidade de todos os salvos. Ninguém escapa desse chamado do Mestre. Você foi chamado por Deus para ser um ministro. A palavra serviço significa ministério, há um sinônimo aí, um paralelo entre os dois na perspectiva do Novo Testamento. O que é ministério? Ministério é serviço. E o que é serviço? Serviço é o dom colocado em prática. Se você quer saber o que é um ministério, ministério é dom colocado em prática. Imagina, Deus te deu o dom da música, tá? Deus te deu o dom da música, tudo bem. Ah, pastor, tem algumas pessoas que não entendem bem qual é o seu dom. Pastor, eu tenho o dom da música. É, meu irmão, é. Meu irmão, você tem certeza? Tenho. Como é que você explica esses 5 espelhos quebrados na sua casa, então? Não, pastor, é azar apenas. Quando eu começo a cantar, estoura uma coisa ou outra, mas não tem nenhum problema. Bem, Deus te deu o dom da música. O que você pode fazer? Você pode esconder esse talento, não pode? Sim ou não? Tem gente que esconde o talento. Jesus ensinou isso. Pum, guardei o meu dom. Se você guarda o seu dom, você nunca vai servir. Se você guarda o seu dom, você nunca vai ter ministério. Se você guarda o seu dom, você nunca vai ser um ministro. Ministério é o dom colocado em prática. Quando eu coloco o meu dom em prática, aí sim eu sirvo, aí sim eu sou um ministro. Não é só o pastor que é ministro, não, meu irmão. Não é só o pastor. Todos nós somos ministros. Eu me lembro quando a gente estava indo para a reunião do Supremo Concílio de Recife, há muitos e muitos anos atrás, e os representantes dos presbitérios ao Supremo Concílio são chamados de deputados, né, os presbíteros e os pastores. E aí tinha algumas pessoas olhando lá, né? Quem é esse pessoal que está aí nesse avião? Estava todo mundo junto, né? O pessoal dos presbitérios, todo mundo. Ah, são os deputados e os ministros. Rapaz, começaram a tratar a gente bem, né? Acharam que a gente era político, são os deputados e os ministros, né? Meu irmão, você é ministro também. Não há dúvida, eu, pastor Fábio, pastor Joaquim, nós somos ministros. Ministros da palavra e dos sacramentos. Nós temos um ministério específico, mas você também tem um ministério da parte de Deus. Meu irmão, eu vou lhe pedir isso, pelo amor de Deus, quando Jesus Cristo voltar, não garra no meu pé, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Está eu subindo, levando, imagina a cena, Jesus Cristo voltando, arrebatando os crentes, vamos supor que eu esteja aqui ainda, e eu subindo, braços abertos, todo feliz, aquela pose que você vê em quadro de vez em quando, fica um com o pezinho mais para o alto, e o outro assim, e garra um irmão no meu pé, larga do meu pé, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor Deus, me leva junto, eu sou ovelha dele. Meu irmão, eu vou ser sincero com você, na hora, se estiver atrapalhando o meu voo, eu vou fazer assim, meu irmão, vou ser sincero. Se estiver atrapalhando, eu vou fazer. Não garra no meu pé, meu irmão. Deus te chamou, você é um ministro do Senhor. Você deve responsabilidade diante do reino, porque Deus confiou a você essa responsabilidade. Você foi salvo para o serviço. Eu sei, é muito bom estar aqui na casa do Senhor, é muito bom bendizer a Deus, é muito bom adorar a Deus. Esse é um dos propósitos da existência cristã. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa classe. Como é o nome daquela classe? Betel Maranata, não é isso? É? Fala que é, irmãos. É esse o nome. Betel Maranata, né? Que é a classe dos 36 até os 50 e poucos anos. Não vou falar para não denunciar a idade
dos irmãos. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda. Aquela classe não é classe dos casais, viu? Às vezes tem algumas pessoas que estão aqui, eu não sou casado, ou senão, o meu marido não veio. Aí a turma fica lá na classe do reverendo Fábio. Seu lugar é lá comigo, viu? Eu vou catar aqui na classe do pastor Fábio, tá? Seu lugar é ali. A gente vai falar sobre os 5 propósitos da igreja a partir do próximo domingo. É tão bom adorar a Deus, é tão bom louvar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus, mas não é só para isso. Você foi salvo por Deus para servir. Você é um ministro do Senhor e você vai servir ao Senhor com toda a sua força. Você pode dizer amém? Amém. Deixa eu compartilhar uma segunda verdade com você. O seu serviço no reino é insubstituível. É insubstituível. Você sabe que isso vai na contramão do que algumas pessoas dizem. As pessoas dizem, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Bem, não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que aquele lugar é seu. Alguém pode fazer melhor do que você, alguém pode fazer pior do que você, mas igual a você, ninguém vai fazer, porque aquele lugar é seu. O seu serviço no reino é insubstituível. Paulo faz uma analogia que é muito conhecida e muito esclarecedora. Ele diz que a igreja é como um corpo com vários membros do corpo. Você é um membro do corpo de Cristo e cada membro do corpo é insubstituível. Não adianta, meu irmão, o coração pode se esforçar o máximo que ele quiser, ele não vai ocupar o papel do pulmão, não adianta. São membros diferentes. E é por isso que Paulo começa a narrar essa conversa insólita a partir do verso 21. Então o olho dizendo para a mão, eu não preciso de você não. Quem é que vai coçar você, né? E aí o olho começa a coçar a mão, não vou coçar, não vou, e ele ali, e aquela guerra entre mãos. Eu já falei sobre isso, irmãos. Imagina se os membros não são coordenados, imagina que coisa. Imagina, Lauretino, a sua mão de repente começa a levantar e olhar para você, imagina que medo. Você fala, mão, sai daí, ela não sai, vem para cima de você, você tem que lutar com ela. Meu irmão, se isso acontecesse, eu ia correr. Se eu visse alguém lutando com a sua própria mão, o Edmir está rindo, mas é porque não é com você. Imagina, alguém lutando com a mão. É uma cena insólita você imaginar os órgãos lutando uns com os outros. Por quê? Porque cada órgão foi colocado ali naquele lugar com um propósito específico, com um propósito dado por Deus. E quando esse membro não ocupa o seu papel, não dá para substituí-lo. Quando alguém não faz a sua parte, o corpo todo sofre. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 26, de maneira que se um membro sofre, quem é que sofre com ele? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, quem é que se alegra com ele? Com ele, todos se regozijam. Quando alguém não faz a sua parte, o corpo todo sofre. Eu vejo muitos crentes que dizem assim, pastor, a igreja não está bem. Pastor, a igreja não caminha bem, as coisas não estão acontecendo. Quando você achar que a igreja não caminha bem, para pensar, será que eu estou fazendo a minha parte como membro? Será que eu estou exercendo o meu papel no corpo? Será que a igreja não está caminhando bem exatamente porque eu não estou exercendo o meu papel? Porque quando um membro não faz a sua parte, todo o corpo sofre. Você não acredita nisso? Então começa a pegar as pessoas que pagam as contas de luz aqui na igreja e pede para elas pararem de pagar as contas. Daqui a pouco, meu irmão, a luz é cortada. Tudo bem, a luz é cortada, ainda vai ter um tempinho das luzes de emergência aqui. Só que o ventilador vai ser cortado, meu irmão. E aí, o pessoal é presbiteriano, mas vai virar pentecostal em 2 segundos aqui nessa igreja, porque o fogo vai descer quando o ventilador for cortado. É assim. Se alguém deixa de cumprir o seu papel, todo o corpo sofre. Mais do que isso, o corpo só funcionará se todos os seus membros estiverem sempre prontos. Os membros não podem pedir férias. Imagina se o coração pede férias. Imagina isso, que beleza. Cristiane Aguiar, se o seu coração, não o reverendo Fábio, o seu coração mesmo, esse que está aí dentro de você, fala, Cris, eu vou pedir férias por, 15 minutos. Meu irmão, a gente já tem que programar o velório já, porque não tem como, né? É assim. Se algum órgão para de funcionar, se algum órgão não está sempre pronto para o serviço, as coisas não vão funcionar bem.
Deixa eu dizer isso para você, meu irmão. Você é servo a tempo e fora de tempo. Você é servo no templo e fora do templo. A vida dos outros membros depende do seu serviço, do seu apoio. Você precisa ser um suporte para o seu irmão. Você precisa ser um apoio para a vida dele. Você precisa se interessar pelo bem do seu irmão. Tem pessoas que vêm animadas durante um tempo na igreja, depois chegam para mim, pastor, no ano que vem, eu já ouvi algumas vezes esse ano, viu? Porque vai chegando nessa época do ano, a gente começa a ouvir isso, pastor, no ano que vem eu não queria exercer nenhuma função não, eu quero tirar férias. Mas como é que é isso? Tirar férias que eu sei é 30 dias, né? O sujeito pede férias de um ano, mas que alegria isso aí, meu irmão. Pastor, no ano que vem, eu já venho servindo muito ao Senhor. Há quanto tempo que você vem servindo, irmão? Já há 1 ano e meio, né? Então, eu gostaria de 1 ano de férias no ano que vem. Lembra do que Jesus falou, né? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Imagina se Deus tirasse férias. Imagina, meu irmão. Imagina a cena. Você está ali desesperado. Vou contar para você, tá? Os que não estavam aqui de manhã, eu vou contar. Estou eu, quinta-feira, lá na minha casa. Primeiro é o seguinte, abriu uma academia perto de casa, né? 1 semana abriu. A Silvânia foi toda animada, ela fazer a matrícula naquela academia. E ela me convenceu, acredite, irmão, me convenceu a me matricular também. E na quinta-feira eu fui para a academia. Meu irmão, vou dizer 2 coisas para você. Está gravando isso, Mário? Depois a gente edita. 2 coisas que eu vou dizer para você. Primeiro, eu corri naquele negócio, naquela esteira, meia hora. Acredita mesmo, corri. Segunda coisa, eu esqueci aquela bermuda térmica. Só Jesus, eu fui saindo de lá, assim, da academia, todo assado, meu irmão. Foi uma luta aquilo lá. Mas eu fui na academia na quinta-feira, eu fui lá. Eu disse hoje de manhã que Deus mandou uma mensagem muito séria para mim, porque eu saí da academia às 10 horas da noite, 1 hora da manhã a academia começou a pegar fogo. Deus estava dizendo, Cristian, você não deve ir para academia nenhuma. Você viu aquele prédio que pegou fogo lá do lado da minha casa, do lado, né? Eu fui dormir, daqui a pouco eu começo a ouvir uns pipocos, aquele negócio todo, e eu falei, o que está acontecendo aqui, né? E barulho de sirene, eu falei, Senhor, o que é isso? A Silvânia levantou, fiquei meio meditando. Daqui a pouco vem a Silvânia, muito calma, dizendo, meu amor, levanta, está pegando fogo aqui, levanta, pega a cachorra, pega as coisas, pega os documentos. Eu falei, Jesus, e eu, como eu disse hoje de manhã, acordei naquele desespero, falei, o que é isso, meu Deus? E segurava a cachorra, não entendia nada, a cachorrinha também olhava para mim, o que é isso? Eu segurava e peguei as coisas, vamos descer, e pego para descer as coisas. Falei, vamos lá para o carro, vamos pegar o carro e vamos sair. Quando a gente vai sair, o bombeiro, não pode sair não pode sair que o fogo está aqui perto. Eu falei, meu Deus, é agora, Senhor, é agora que o Senhor vai nos levar. E aquele desespero, e a gente vai para o terra, e todo mundo tinha descido também, aquele desespero, e eu lá parado. Falei, Senhor, o que é isso, meu Pai? E daqui a alguns momentos, eu falei isso na sala, né? Que alguns momentos, quando foi acalmando, eu olhei para mim, eu vi que eu estava com a calça de moletom, meu irmão, toda cheia de buraquinho, aquela que a gente usa para dormir. Falei, ô Jesus amado, Silvana, preciso subir. Se é para morrer, eu tenho que morrer de calça jeans. Isso aqui não... Em nome de Jesus. Ela, eu vou subir com você. Eu falei, Silvana, qual a lógica disso? Se é para morrer, morre um. Para quem vai morrer 2,5? Com a cachorrinha também. Deixa eu subir. Foi um desespero, irmãos. Eu estou contando tudo isso porque imagina bem a cena. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou lá naquele desespero. Você sabe que situações como essa fazem a gente virar intercessores, né? E eu estou lá naquele desespero e eu chego para Deus e falo assim, Senhor, em nome de Jesus, me livra desse fogo, não deixa esse fogo chegar aqui. Aí eu escuto a mensagem do céu. Pim! O Senhor Altíssimo mandou avisar que saiu de férias e em 30 dias retornará. Meu irmão, em nome de... Eu morro ali, de desespero. Eu cato Deus onde é que Ele for, né? Deus não tira férias nunca. Deus não tira férias nunca. O nosso Pai sempre está atento às nossas necessidades. Se você acorda de madrugada ansioso e aflito, quando você dobra os seus joelhos, o Pai está atento à sua oração. Quando você acorda de manhã pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo? Com uma noite mal dormida, o Pai está atento à sua dor. Quando durante o dia você vai trabalhar, vai estudar e começa a pensar, por que eu estou sofrendo isso? O Pai está trabalhando por você. Quando você vai dormir à noite, quando todos pegam no sono, o Pai continua em vigília, trabalhando em seu favor. O Pai nunca tira férias. Por que você vai tirar férias do serviço do reino? Quando a gente tira férias, geralmente a gente viaja, sai. Quando eu tiro férias, eu não tiro férias do meu serviço no reino. Eu tiro férias do meu ministério aqui na igreja local, mas eu continuo sendo servo em qualquer lugar onde eu estiver. Porque o membro está sempre pronto para o serviço.
E eu quero te dizer outra coisa, meu irmão, a construção do reino depende do seu serviço. Deus não lhe chamou apenas para aproveitar a vida. Deus te chamou para fazer a vida ganhar sentido. Deus te chamou para que através de você outras pessoas ganhem um propósito na existência e para que as coisas se encaixem. Como eu gosto sempre de dizer, Deus não lhe chamou apenas para usufruir do reino, Deus lhe chamou para construir o reino. Você sabe, diz o texto bíblico que até os anjos gostariam de ter esse privilégio, mas Deus deu esse privilégio para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, assim diz, você não precisa abrir, eu leio para você. A eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Você já imaginou, quando você for fazer uma análise da sua vida, quando você estiver mais velho, quando você estiver nos últimos dias da sua vida? Eu imagino muito isso, eu imagino que eu devo morrer mais ou menos com 115, 117 anos, é a idade que eu devo falecer, né? Imagino isso. E com a minha saúde, né? Espero que Deus me abençoe. Imagina você nos últimos dias da sua vida pensando, meditando sobre a sua vida. O Bill Hybels conta como é que ele foi chamado para o ministério. Ele diz que tinha 20 e poucos anos, ele era filho de um camarada que tinha muito dinheiro, que era um empresário, e ele entrou em crise. Ele falou, será que eu continuo na empresa do meu pai, com todo o dinheiro dessa empresa, ou será que eu largo tudo para me tornar um agente do reino de Deus, para me tornar um pastor? O que é que eu faço? E ele diz que o pai bancou uma viagem para ele pensar o que ia fazer na vida. Porque assim, o rico, quando quer pensar o que vai fazer na vida, ele faz uma viagem para o exterior. Né? O pobre, quando quer pensar o que ele vai fazer na vida, o que ele faz? Ele acorda às 5 horas da manhã, pega o trenzão ou o busão para ir para o trabalho. Não é assim que ele faz. Ele vai pensando na vida amassado, pelas pessoas, com alguém pisando o pé dele, é assim. Mas o rico tem essa facilidade. O Bill Hybels tinha muita grana, o pai dele falou, vai fazer uma viagem e pensa sobre o que é que você vai fazer na vida. E ele veio ali no início da década de 70, ele veio para Copacabana, estava na moda naquela época, né? Ele veio para o Brasil, para Copacabana, passou uns dias lá. Ele disse que estava jantando num restaurante chiquérrimo, num alto de um prédio, olhando ali o litoral, a praia de Copacabana, a orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, e ele ficou meditando, olhando para aquilo, e ele olhou para a mesa do lado, tinha um casal de velhinhos, americanos, que estavam lá também. E eles estavam conversando, e ele falou que não conseguiu deixar de ouvir a conversa deles. Um virava para o outro e falava assim, meu amor, valeu a pena, não valeu? A outra dizia para ele, valeu a pena a gente ter juntado tanto dinheiro ao longo desses anos, aqui agora, a gente está curtindo a nossa viagem aqui em Copacabana. E ele disse que parou para pensar, será que no final da minha vida vai ser isso? Eu vou dizer para ele, valeu a pena a minha vida, consegui viajar, ó, valeu a pena. Será que é isso que eu vou construir a minha vida inteira? E naquele momento ele disse, Senhor, o Senhor quer mais de mim. Quando eu estiver morrendo, quando eu estiver nos últimos dias da minha vida, eu quero pensar que assim, valeu a pena servir ao Senhor. Olha quantas vidas estão no céu por causa do meu ministério, valeu a pena servir ao Senhor. Olha quantas pessoas tiveram a sua dor sanada e as suas carências satisfeitas, porque um dia eu me ofereci para o serviço, valeu a pena, e quando eu morrer e for recebido pelo Senhor nas alturas, Ele irá me receber e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É assim que a nossa vida vale a pena. A nossa vida vale a pena quando nós construímos o reino nesse lugar. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença na sua família, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação, na sua geração. Sabe o Pink e o Cérebro? Sabe aquele desenho? Sempre tento fazer as coisas, dá tudo errado. Aí no final do desenho é sempre a mesma coisa, né? Eles estão dormindo. E aí o Pink chega para o cérebro, cérebro, o que é que nós vamos fazer amanhã? Aí o cérebro responde para ele, nós vamos fazer a mesma coisa que fazemos todos os dias, Pink, vamos tentar dominar o mundo, não é assim? É assim, quando você for dormir, pensa, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou revolucionar o mundo, eu vou mudar o mundo, não pelo meu poder, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim.
Deus não te chamou para nada menos do que isso, mudar o mundo, impactar a sua geração, construir o reino de Deus. Meu irmão, não sei quanto a você, eu acho isso uma vocação fantástica. Pensar que eu posso ser um instrumento de Deus para mudar a minha geração, para transformar as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho isso fantástico. Como Deus pode me usar para fazer isso? Deus pode usar você também, meu irmão. Basta que você entenda que foi chamado por Ele para servir. No entanto, muitas pessoas perguntam, tudo bem, pastor, eu tenho um ministério, eu preciso servir, mas qual é o meu ministério no reino? Eu vou lembrar algo que eu já falei aqui com você, um acróstico para você entender um pouquinho sobre isso. O seu ministério tem a ver com a forma com que Deus te criou. A palavra forma, composta por 5 letras. O tradutor do livro Uma Igreja com Propósitos, do Rick Warren, usa essa expressão, traduziu a expressão do original para essa palavra com 5 letras, forma, que nos ajuda a entender qual é o nosso lugar no reino. A gente até sabe que precisa servir, mas em que áreas servir? Você viu lá no verso 31, que o apóstolo Paulo diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E se você continuar a ler o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo recomenda as pessoas a buscar os melhores dons. Ou seja, nós devemos encontrar o nosso espaço no reino. Nós devemos buscar qual é o caminho que Deus tem para nós. E como é que eu sei? Seu ministério tem a ver com a forma com que Deus lhe criou. 5 palavrinhas para você. Se você esqueceu da outra vez que eu falei, guarde isso aqui agora. Primeiro, F, a sua formação espiritual. Você quer saber qual é o seu espaço no reino? Lembra, não é à toa que eu estou pregando isso aqui não, viu, irmão? Eu quero que ao final desses 3 encontros você chegue desesperado para mim e fale, pastor, eu quero servir, eu quero trabalhar. Eu vou abrir uma listinha para você escolher onde é que você vai trabalhar no ano de 2014. Sua formação espiritual, quais foram os dons que Deus lhe deu? Quais são os dons espirituais que Deus lhe deu? A Bíblia diz que Ele concedeu a manifestação do Espírito a quem? A 1, a 2, a quem? A todos. Todos vocês, todos aqui que são salvos em Jesus Cristo, receberam pelo menos um dom da parte de Deus. Alguns receberam mais de um dom. Porque Deus sabe em que área nós vamos ser usados e de que forma nós vamos servir. Você precisa saber quais são os seus dons, qual é a sua formação espiritual. Como é que eu sei isso, pastor? Você sabe isso orando, você sabe isso lendo a Bíblia, você sabe isso procurando a opinião de outras pessoas. Deus vai mostrar para você qual é o seu dom. Tem algumas coisas que aparecem que estão conectadas, né? Eu vou falar de outros aspectos da palavrinha forma, mas tem algumas coisas que são conectadas. Por exemplo, esse exemplo vai servir para 2 coisas aqui. Sempre que tinha trabalho em grupo na escola, e eu entrava, eu devo dizer que eu não gosto muito desse negócio de trabalho em grupo, né? Porque aí você acaba tendo que fazer o trabalho das outras pessoas. Eu sou meio chato, eu falo, quando a professora perguntava, fulano ajudou? Aí eu olhava para a pessoa, olhava para a professora, falei, o que eu falo nesse momento? Uma fração de segundos eu pensava isso. E aí é óbvio, né? Eu chegava e falava para a professora, não ajudou nada, esse miserável. Né? E aí tirava a nota 0, por isso que algumas pessoas não gostavam de mim. Mas enfim, sempre que entrava em trabalho em grupo, sempre, se você consegue entender isso, não precisava fazer uma eleição para decidir quem ia ser o líder. Não precisava, nunca precisou. Na primeira reunião que se fazia, eu já estava dizendo, você vai fazer isso aqui, vem para cá, pega esse livro, faz isso, isso e isso aqui. Você, vem cá e faz. Nunca precisou. Sabe por quê? Porque eu sou o bonzão? Não. Porque Deus me dotou com um dom, Deus me dotou com o dom da liderança. Ele me deu esse dom. Se você parar para pensar na sua vida um pouquinho, você vai perceber que você tem dons específicos dados por Deus. Você tem habilidades específicas, daqui a pouco a gente fala sobre elas também. Você tem opções que você mesmo faz. A palavra forma indica os lugares para onde apontam as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, formação espiritual. Quais são os seus dons? Em segundo lugar, opções do coração. Para onde aponta o seu coração? O que é que lhe dá paixão? Pastor, eu quero trabalhar com as crianças da igreja. Imagina, vem um irmãozinho, pastor, eu quero trabalhar com as crianças na igreja. Você olha, é mesmo, meu irmão? Quer? Você gosta de criança? Não, pastor, eu odeio criança. Mas como é que é isso? Qual é o versículo que você mais gosta da Bíblia? Aquele que fala que tinha um povo, que tinha o Deus Dagon, que oferecia as crianças como sacrifício no altar desse Deus. É o que eu mais gosto.
Você imagina, vai trabalhar com as crianças, é um psicopata querendo assassinar a criancinha. Por que você quer trabalhar com as crianças? Ah, pastor, eu preciso de alguém lá e vai ser eu mesmo. Meu irmão, você vai trabalhar com aquilo que lhe apaixona, não é assim? Você vai trabalhar com aquilo para onde o seu coração aponta. Quer saber qual é o seu ministério na igreja? Quais são as coisas que te apaixonam? Quais são as coisas que te apaixonam? Tem gente que odeia reunião. Vou dar um exemplo. Tem gente que odeia reunião. Meu irmão, eu venho para uma reunião feliz da vida, ainda mais se eu que vou ser o presidente da reunião. Eu venho feliz da vida, eu adoro. Como é que vai fazer isso aí? Votação de orçamento, sexta-feira, reunião do conselho, 8h da noite, podia estar ali, assistindo um filme no cinema com a minha esposa, né? Podia estar comendo um lanchezinho leve, um Big Taste no McDonald's, né? Desse tamanho. Você está achando que eu como muito? Eu saí com a Laís essa semana, você não sabe o que come a Laís. Ela comeu um hambúrguer desse, é magrinha assim, de ruim, irmão. Comeu um hambúrguer desse tamanho. Então, podia estar comendo um Big Taste com a minha esposa, podia estar conversando com alguns amigos. O que eu estava fazendo na sexta-feira, 8h da noite? Votando o orçamento da igreja. Onde vai pagar? Vai gastar R$15 nisso, vai gastar 13 naquilo. Você acha que eu estava triste, irmão? Eu estava feliz da vida, eu estava cantarolando. Eu gosto disso, isso me apaixona. Está entendendo o que eu estou falando? Você precisa trabalhar para onde o seu coração aponta. O que é que lhe dá paixão? As opções do coração. Você nasceu com algumas habilidades especiais. FOR, formação, opções do coração, recursos especiais. Você nasceu com habilidades, como eu falei da liderança aqui. Você nasceu com habilidade. Eu fico lá em casa, tem uma opção de coisa para fazer, eu fico olhando, eu tento fazer, saem umas coisas. Eu lembro uma vez, estava dando um problema na maçaneta da porta do banheiro. Eu fui usar minha habilidade para aquilo. Eu acho que eu assistia muito aquela Profissão Perigo, lembra disso? Lembra, Vicente? Na sua época, né? Eu assisto de vez em quando no YouTube. Profissão Perigo, do MacGyver. O MacGyver pegava qualquer coisa O MacGyver eu nunca entendi. Ele olhava, meu Deus, estamos presos aqui, como vamos sair? Aí ele cuspia, pegava o sapato, tirava um fio de cabelo e criava pólvora. Ele fazia umas coisas que eu nunca imaginei como é que ele fazia aquilo, né? Então ali estava com um problema na maçaneta do banheiro. Eu olhei e falei, vou resolver isso. Não conseguia resolver de jeito nenhum, não achava o parafuso. Aí eu peguei não tem aquele prendedor de roupa do varal? Eu tirei aquele aramezinho, Vicente, olha a minha habilidade. Enfiei ali, amarrei, fiquei aquele negócio bonito, sabe? Aquele arame para fora. Aí um dia o Marcinho foi lá em casa. Marcinho não está aqui, né? Marcinho missionário. Um dia o Marcinho foi lá em casa. Meu irmão, em meia hora, o Marcinho consertou 3 maçanetas, 4 cadeiras quebradas, 5 lâmpadas, enfim, estou inventando aqui os números. Mas ele vai lá e realiza, vai lá e faz. Eu fico impressionado com a habilidade que ele tem para fazer trabalhos manuais e coisas assim. Deus te dotou com habilidades que você tem e eu não tenho. Deus me dotou com habilidades que eu tenho e você não tem, e a gente se completa assim. Os recursos especiais são as habilidades que Deus lhe deu. Você sabe o que é que você faz bem. Ah, pastor, eu não sei pregar, vem, irmãzinha. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar, pastor. Eu não sei orar na frente da igreja. Eu não sei evangelizar. Meu irmão, mas minha irmã, quando você convida o pastor para almoçar, o pastor fica sorrindo daqui a aqui, porque você é um talento na cozinha, né? Você tem essa habilidade, coloque essa habilidade a serviço do reino, meu irmão. Coloque a sua habilidade a serviço do reino. Os recursos especiais com que Deus lhe dotou precisam ser colocados a serviço dele. 4ª letrinha, forma, M, modo de ser, a sua personalidade. Você quer saber em que área você pode servir no reino? Pense em como é que você é, quais são as suas características, qual é a sua personalidade. Eu vou lhe avisar logo. Se você não aguenta ouvir alguém te criticando e falando mal de você, se você fica irritado com isso, Deus não te chamou para ser pastor. Deixa eu te falar em primeiro lugar. É assim. Imagina, aquele pastor que qualquer coisa se irrita. Imagina, pastor, o senhor pregou mais de 1 hora hoje. Absurdo o pastor que faz isso, pregar mais de 1 hora hoje. O pastor tem que pregar mais de 1 hora hoje, amanhã, depois de amanhã. É assim. Pastor, nossa, pastor cantou uma música que eu não gostei. Que absurdo. Meu irmão, eu vou dizer para você, entra aqui, vai no coração um pouquinho para ver se precisa ser aproveitado ou não, e tem um mecanismo interno que faz, sai por essa orelha aqui, entra pela direita, vai ao coração, fica um pouquinho e sai pela esquerda. É assim, essa é a minha personalidade, é o meu jeito.
Eu fico irritado agora com o pastor Fábio. O pastor Fábio me irrita de vez em quando. Eu irrito ele mais vezes, né? Eu fico irritado agora com o pastor Fábio. 5 minutos depois, eu estou pedindo a ele para pagar uma pizza para mim. Inclusive, eu já estou dizendo isso, porque daqui a pouco o culto está acabando, para ver se Deus toca no coração dele, né? Esse é o meu jeito, é a minha personalidade. Olha, é por isso que Deus me chamou para ser líder. É por isso que Deus me chamou para ser pastor. Porque Ele me fez do jeito que eu sou. Ele me dotou do meu modo de ser. Ele construiu a minha personalidade dessa maneira. Pastor, eu sou muito tímido. Sabe aquele irmão? Olha aqui para mim. Sabe aquele irmão que você vai falar com ele? E eu às vezes, eu tenho que me controlar, porque eu falo muito alto, né? Então eu vou lá, oi irmão. O irmão já estava assim, ele faz, oi pastor. Né? Aquele irmão todo assim. Você vai com a mão, né, para cima dele para abraçar. Meu irmão, ele, né, com medo, ele fala, não vou te bater não, meu irmão. Vem dar um abraço aqui. Tem aquele irmão tímido. Ele fica, por que Deus me fez? O que foi, meu irmão? Por que Deus me fez assim, pastor? Né? Ele pergunta. Meu irmão, eu vou lhe dizer, Deus te fez assim com um propósito. Quem sabe não tem alguma pessoa que tem a mesma personalidade que você e vai conseguir se identificar com você. Pastor, eu não tenho dom nenhum, eu não sirvo para fazer nada na igreja. Por quê, meu irmão? Porque eu não gosto de ficar com as outras pessoas, pastor. Eu não aguento ter que ficar com as outras pessoas. Presbiteriano gosta de fazer reunião, eu odeio reunião, pastor. Eu não aguento ter que olhar para os irmãos. Falo, meu irmão, mas é verdade? É. Então Deus te chamou para alguma coisa também. Para quê? Ministério de jejum e oração. Fica trancado no seu quarto 24 horas por dia, orando e jejuando pela igreja, né? Faz isso. O seu modo de ser, a sua personalidade, amém, irmãos? Pode se trancar, não é brincadeira, viu? Come alguma coisa, ou se não, faz um pedacinho embaixo da porta para o pessoal botar a comida ali, né? Mas, enfim, o seu modo de ser vai te ajudar a entender qual é o seu lugar no reino. Eu falei que tem mais uma letrinha aí, forma as suas áreas de experiência. Tudo que você já viveu contribui para o teu serviço no reino. Eu acho muito engraçado isso. Tem pessoas que chegam na igreja e falam assim, pastor, eu quero ser professor de escola dominical. Ah, tudo bem, meu irmão, que bom, louvado seja Deus, a gente precisa de professor de escola dominical. Quantas vezes você já deu aula na sua vida? Nunca, pastor, nunca dei, mas eu estou sentindo que vai ser uma bênção amanhã. Meu irmão, vai ser uma desgrama você dar aula na escola dominical, se você nunca deu aula na sua vida. Você precisa aprender isso primeiro. Ou então, eu já passei por muita dificuldade assim, né? Hoje eu já tenho mais facilidade para falar algumas coisas para os irmãos, mas no começo do ministério eu ficava com medo de dizer algumas coisas. Eu lembro que tinha uma irmãzinha, logo quando eu comecei meu ministério, porque eu sempre falo, você sabe, todo domingo eu falo assim, quem quiser vir no ensaio do louvor, é sábado, 3 horas da tarde. Existiram algumas poucas vezes na minha vida que eu me arrependi de ter falado isso, meu irmão, existia. Um dia apareceu uma irmãzinha, lá no ministério, no ensaio do louvor, no sábado. Escuta essa, Rose. A irmãzinha apareceu lá, não é o caso da Rose, que tem uma voz muito bonita, está ali no coral. Apareceu a irmãzinha, veio assim, pastor, vim aqui porque o senhor disse que podia vir no ministério de louvor. Falei, amém, minha irmã, vem sim, né? Vai ser uma bênção. Meu irmão, começou, eu dei uma nota, a irmã entrou, assim, sabe quando dá aquela dor no coração? Aquele negócio, eu falei assim, ou é um infarto do miocárdio, está aí o Gessivan, passou por isso aí esses dias, né? Graças a Deus está aqui com a gente, ou é um infarto, ou são gases, né? Que pode ser também, ou é a voz dessa irmã que está mexendo comigo aqui, né? Ela cantou, a primeira nota já doeu meu coração. Falei, vai melhorar, ela não pegou o tom legal. Na segunda, meu irmão, estava quase expulsando ela dali daquele lugar. Mas eu não podia fazer, né? A irmãzinha se ofereceu para vir ali, Beninha. Você está rindo porque não foi você. A irmãzinha se ofereceu para estar ali. Meu irmão, aí ensaiamos, foi aquela dificuldade, o ensaio inteiro. Aí fomos para o culto. Tinha um irmão, que era tipo o Silvio na época, era o presbítero Isaías, o Zazá, era quem cuidava do som lá na outra igreja. E aí os irmãos estão cantando, que nem aqui, Jesus Nazareno, ela, Jesus, eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus Nazareno, realmente, é tudo que eu tenho, porque essa irmã não... O que eu fui fazendo? Eu com essa mão aqui, às vezes eu parava de tocar, virava para o Zazá e fazia assim, e ele ia delicadamente abaixando o volume daquela irmã. Eu falei, ela não vai perceber que está abaixando o volume, mas ela percebia e cantava mais alto, e era mais terrível ainda. Meus irmãos, eu vou dizer para você, é melhor você conhecer Jesus, porque eu tenho a impressão que lá no inferno vai ter uma opção de gente desafinado cantando no teu ouvido o tempo todo. Você conhece Jesus e vai para o céu, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero cantar no louvor. Você já cantou alguma vez na sua vida? Nunca, pastor. E sempre que eu canto, as pessoas correm de mim, não sei porquê. Meu irmão, então é óbvio que Deus não está te chamando para isso. Nem vem me perguntar, não precisa me perguntar, não.
Olha quais são as suas áreas de experiência. Agora veja, fulano é professor, trabalha como professor, e vem perguntar para mim o que é que ele tem que fazer na igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Essa é a sua habilidade. Fulano é artista, né? Trabalha como ator de teatro, e vem perguntar na igreja o que é que ele tem que fazer. Por que você não coloca as suas habilidades, os seus talentos a serviço do reino? Ah, pastor, mas eu não aguento mais, eu já fico fazendo teatro a semana inteira, vou ter que fazer na igreja também? Veja quais são as suas habilidades, quem sabe Deus te chamou para alguma outra coisa, mas a sua formação espiritual, as opções do seu coração, os seus recursos especiais, o seu modo de ser, as suas áreas de experiência vão ajudar a entender qual é o seu lugar na igreja. A sua forma vai dizer qual é o seu ministério. E eu encerro a nossa conversa hoje aqui, dizendo que você sempre vai ter uma contribuição a dar na igreja. Sempre. O Espírito Santo concede a sua manifestação a quem? A todos. A mim e a você. Todos nós aqui recebemos um dom do Senhor. Todos nós temos uma contribuição a dar. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou de repente você já falou: pastor, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Pastor, tem tanta gente melhor do que eu. Pastor, por que você não chama alguém? Por que você não fala com outro? Por que você não convida aquela outra pessoa? Meu irmão, você tem algo a fazer pelo reino que só você pode fazer. Então deixa eu dizer as últimas verdades dessa noite. Olha, o nosso serviço, ele é sempre apesar de nós mesmos. Eu sei que você tem limitações, mas é assim mesmo. Às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo e falam: pastor, eu sou limitado, pastor, eu não sei fazer todas as coisas que eu deveria fazer, pastor, eu não sou digno de servir diante de Deus. E eu sempre digo que assim: seja bem-vindo, esse é meu clube, né? Essa é a minha vida, né? É isso, eu também sou limitado, eu também não sei fazer as coisas direito, eu também peco, todos nós somos. O nosso serviço é sempre apesar de nós mesmos, porque todos nós somos indignos dessa tarefa. Então, meu irmão, nunca mais dê isso como desculpa. Ah, eu sou indigno, eu não sei fazer, eu sou limitado. Deus faz apesar de quem nós somos. Outra coisa, as nossas limitações não são barreiras, porque é Deus quem opera através de nós. A sua limitação não é barreira para o serviço. O texto bíblico diz, no verso 6, o apóstolo Paulo, quando está falando de Deus e como ele capacita para a missão, diz: há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu sou limitado, eu não sei fazer as coisas direito, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu vou fazer o meu serviço, porque Deus vai operar através de mim. Deus vai operar através de você. E quando você estiver agindo, Deus vai estar fazendo a obra através de você. Não dê desculpas. O que Deus quer é que você se ofereça, meu irmão. Ele vai fazer todo o resto. Ele quer que você se ofereça. Eu já contei aqui sobre um pregador do interior dos Estados Unidos no século XIX, que todo domingo pregava o Evangelho de Jesus e fazia um apelo, e nunca vinha ninguém na frente. Todo domingo ele falava: você quer entregar a sua vida a Jesus? Nunca veio ninguém na frente. Até que um domingo ele pregou e veio um rapazinho, se entregou a Jesus. Ele ficou feliz, ele falou: alguma coisa está mudando no meu ministério, algo mudou. Aí no outro domingo ele pregou, quantas pessoas vieram à frente? Nenhuma, o resto da vida dele, mas ninguém, nunca veio à frente. Você pode olhar e falar: poxa, esse ministério desse homem foi um fracasso. Mas eu já contei isso para vocês. Esse menino que se entregou a Jesus Cristo, chamava-se Dwight Moody, foi um dos maiores pregadores do século XIX. E milhares de pessoas vieram a Jesus através daquele homem. Aí você diz: eu sou limitado, né? Eu não sei pregar. Tudo que Deus quer é que você se ofereça. Quem sabe uma pessoa vai aceitar Jesus na sua vida inteira, mas essa uma pessoa, se ela for um pregador que levar milhares de pessoas a Jesus, você foi o instrumento de Deus para fazer isso. Deus não quer que você seja o bonzão, Deus não quer que você saiba fazer todas as coisas, Deus não quer que você seja o fera. Deus quer que você se ofereça, e Ele vai fazer o resto. Ele vai operar tudo em todos. Sabe por quê?
porque o único fator na escolha é a vontade divina. Você acha que Deus me chamou para ser pastor porque Deus me achou bonitinho? Você acha por causa disso? É óbvio, minha esposa sabe que eu sou lindo, só ela, e eu, e minha mãe. Mas assim, você acha que Deus olhou para mim e falou assim, você é lindão, vou te escolher? Deus olhou para mim e falou, você é todo cheio de qualidades, eu vou te escolher? Meu irmão, Deus não viu nenhuma qualidade especial em mim. A gente aprendeu no domingo passado que Deus, ao olhar a terra, viu quantos justos? Nenhum. Não tem nenhuma qualidade especial em mim, e desculpa eu te dizer isso, não tem nenhuma qualidade especial em você também, diante de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos indignos dessa missão, mas sabe o que acontece? Deus decidiu que ia te escolher, apesar do seu pecado. Deus decidiu que ia te escolher apesar da sua limitação, e como a gente falou há umas semanas atrás, isto é a graça de Deus. Deus me escolhe apesar de quem eu sou. Então pare de ficar dando desculpas, eu não sei fazer, eu não sei em que eu posso trabalhar, pastor, eu não sei fazer nada, eu não posso servir. Se ofereça e Deus vai fazer através de você. Ele não te escolhe por uma qualidade sua, Ele te escolhe pela graça dEle. E a última verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite, meu irmão. Você acha que você é limitado? Você acha que você não tem condições de fazer nada? As pessoas vivem dizendo para você que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Deus adora fazer surpresas. Deus adora surpreender e usar pessoas que ninguém leva em consideração. Pastor, eu tenho muito problema. Eu anotei uma série de pessoas aqui. É tanta gente que eu falei, eu não vou saber de qual, vou ter que anotar. Eu queria ler para você, tá? Personagens da Bíblia. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativo é feia, tá, irmão? É feiosa. José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Raabe era imoral, era uma prostituta, Davi teve uma amante e passou por todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, João Batista, para dizer o mínimo, era excêntrico, ia para o meio do deserto, comia gafanhoto. Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, ninguém queria ficar perto dele, Tomé tinha várias dúvidas sobre a sua fé, Paulo tinha saúde muito fraca, Timóteo era muito tímido, e Deus usou todas essas pessoas. Que Deus adora pegar aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, que fala, esse camarada vai ser alguma coisa. Deus adora pegar essa pessoa e transformar num grande homem, numa grande mulher de Deus. Deus adora fazer surpresas. Não importa qual a imagem que as pessoas fazem de você, qual a imagem que você faz de você mesmo, o que importa é o que Deus quer fazer através de você. E Deus quer te usar, meu irmão. E o que eu preciso fazer, pastor? Se ofereça, diga para o Senhor, Senhor, usa-me, usa-me. Eu estou à sua disposição. Faça em mim o que o Senhor quiser fazer. Eu falei muito sobre voluntariado hoje aqui. Você sabe qual que é a diferença entre o conceito de voluntariado e a nossa prática cristã do dia a dia? A gente falou que tem muitos voluntários, isso está na moda. Você sabe qual que é? Não, ele tá dizendo qual que é. Pode deixar ele falar aí, Zanza, pode deixar. Eu estou aqui falando, isso vai ser pastor, já falei, hein? Esse menino vai ser pastor. Então, você sabe qual é a diferença do conceito de voluntariado e do serviço cristão, da nossa prática cristã? Eu vou te explicar. A diferença é que nós não somos voluntários para uma missão, nós somos convocados por Deus para uma missão. Não é que você é voluntário, você foi convocado por Deus para uma missão. Você nasceu para isso. Você não está aqui por acaso, você não veio a esse mundo a passeio, Deus te trouxe a esse mundo porque Ele tinha uma missão para você. E qual é a sua missão? Qual é o seu ministério? Qual é o seu serviço? O que você está fazendo, meu irmão? A gente está no 2º domingo de novembro, o ano está terminando, o coral já está cantando canção natalina, os enfeites natalinos já estão por aí, você vai no shopping, já tem Papai Noel te abraçando, te chamando para sentar no colo,
O ano está terminando já, meu irmão. O ano já está terminando. Eu sei, você ainda pode fazer muita coisa e deve fazer muita coisa para Deus nesse ano ainda. Mas pensando especialmente em 2014, no próximo ano, você já pensou o que você vai fazer para Deus? Você já pensou em que área você pode se oferecer para o Senhor? Você não está aqui à toa. Deus te colocou nesse lugar porque Ele tem uma missão para você. E nos próximos 2 domingos, eu vou dar alguns exemplos de que missão você pode exercer nesse lugar. Que ministério você pode exercer nesse lugar. Então eu gostaria de recapitular as verdades que eu falei com você nessa noite. Em primeiro lugar, lembre-se que Deus lhe salvou de graça para que você servisse a Ele e aos outros. Você não pagou nada para ser salvo. Você foi salvo de graça. Mas essa graça não é barata. Essa graça é muito cara, porque ela custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. O mínimo que você pode fazer a Deus pela salvação é comprometer-se com o serviço, servir a Deus e aos outros. Além disso, nós falamos aqui que o seu serviço no reino é insubstituível. Você é um membro e ninguém pode fazer o seu papel do jeito que você pode fazer. Não fica passando o teu serviço para o outro, porque se Deus passou para você, se Deus lhe convocou para essa missão, ninguém pode fazer tão bem quanto você pode fazer. Terceiro, para descobrir qual é o seu ministério, lembre-se da forma que Deus lhe deu. Você se lembra do que é forma? Formação espiritual, os seus dons. Opções do coração, qual é a sua paixão? Recursos especiais, quais são as habilidades com as quais você nasceu? Modo de ser, como é que é a sua personalidade? Áreas de experiência, o que é que você já viveu até agora? Deus vai pegar tudo isso e vai usar tudo isso para dizer em que área você pode servir. Seja qual for a circunstância, você sempre terá uma contribuição a dar. Você sempre terá uma contribuição a dar. E eu te pergunto, que contribuição é essa? O que você quer fazer? Eu dizia hoje cedo, há uma infinidade de serviços que você pode prestar, que vai de uma ponta até a outra. Essa igreja precisa de gente para trabalhar com criança. Precisa de gente para trabalhar com criança. Essa igreja precisa de gente para trabalhar com idoso. Essa igreja precisa de gente para trabalhar com casais. Essa igreja precisa de gente para trabalhar com solteiros. Essa igreja precisa de gente que está se preparando para casar. Essa igreja precisa de gente para cuidar das pessoas, das meninas que estão grávidas. Essa igreja precisa de gente que tem recursos para poder ajudar outras pessoas. Essa igreja precisa de gente que queira ajudar aqueles que nada têm para poder satisfazer, suprir as suas necessidades. Essa igreja precisa de gente que queira cantar. Essa igreja precisa de gente que queira orar. Essa igreja precisa de gente que queira pregar. Esta igreja precisa de gente que queira ensinar. Esta igreja precisa de gente que queira fazer toda a sorte de coisas. O que não falta é serviço nesse lugar. E eu te pergunto, Deus está te chamando para fazer o quê? Quais são os talentos que você quer oferecer? Quais são os recursos que você quer colocar no altar do Senhor?